Fala, povo eruptivo! Alguns nem tanto, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez estamos aqui juntos de novo, pela telinha, né? Uma pena vocês estarem me vendo e eu não consegui ver vocês, né? Vamos seguindo aqui com a nossa programação, galerinha. Primeiro ano é o seguinte, ó, primeiros anos, né? Primeiro A, primeiro B, primeiro C, C de casa. É o seguinte, espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam se cuidando e nós finalizamos o caderno 1 e agora nós estamos partindo para o caderno 2, tá? Então essa semana a gente começa o caderno 2 numa sequência de aulas aí, nós vamos fazer 3 aulas hoje. Hoje nós vamos fazer as aulas 19, 20 e 21. César, qual é o nosso assunto? Café. Mentira, tomando muito café, tá dando até gastrite. Tem um negócio aqui. Pessoas, é o seguinte, bora lá então. Nós temos uma tarefa, uma jornada aqui pela frente. Provavelmente eu devo dividir esse vídeo aqui em duas partes, primeira e segunda parte, para essas 3 aulas iniciais, né? Nós vamos começar uma sequência de aulas, a gente vai ficar um mês praticamente falando de um campo específico aí, que é o campo da geologia e também da geomorfologia. Ou seja, nós vamos estudar a Terra, né, o planeta e o funcionamento dele do ponto de vista geológico, e nós vamos entender também as formas do nosso planeta, né? Tá aqui uma foto linda do Grand Canyon, né, que eu tive a oportunidade de pegar no Google, porque não sou eu, infelizmente. Nós vamos ter aqui em geomorfologia a oportunidade de entender como que o planeta está do jeito que ele está hoje. E a gente entendendo como que ele chegou hoje nesse processo, a gente consegue entender o futuro também. Essas aulas são muito importantes, a gente entender a história do planeta, de formação, né, de toda a estrutura geológica. Quando eu estou falando de estrutura geológica, eu estou falando de todo o nosso relevo, eu estou falando do que sustenta esse relevo, eu estou falando dos continentes, eu estou falando das grandes formações geológicas do planeta. Entender isso é muito importante, porque o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, o que vocês estão fazendo aí, onde vocês estão sentados e a casa de vocês, depende de recursos minerais que estão justamente distribuídos aí pelo planeta. Uma das justificativas, né, da gente ter essa aula é que, entendendo a história do planeta, entendendo como está estruturada a geologia do planeta, a gente consegue entender onde os recursos estão e por que o planeta está como ele está hoje. E aí a gente consegue fazer uma projeção. É lógico que como o planeta vai estar há alguns milhões de anos aí para frente, para a gente não interessa muito, porque a gente não vai estar mais aqui, infelizmente para nós e felizmente para o planeta, já que a gente está atrapalhando o rolê da Terra aí, vocês sabem muito bem disso. Tudo bem? Então nós temos aqui uma sequência de aulas para fazer. Eu queria mostrar para vocês primeiro o seguinte, nós temos aqui ó, pelo menos 12 aulas, né, que nós vamos ter nesse próximo mês, né? Se você fizer a conta, então nós vamos ficar um mês inteiro falando disso. E quando eu terminar isso, a gente ainda vai falar ainda desse assunto, mas aí especificamente sobre o Brasil, tá? Então esse bimestre está reservado para essa questão estrutural. Eu prometo para vocês que eu vou tentar deixar essas aulas o menos chato possível, tá? E não é chato, é legal entender e vocês vão ver comigo aqui. Só para vocês entenderem o caminho que a gente vai percorrer, são 6 passos aí nessas 12 aulas, né? Hoje já a gente vai falar do tempo geológico, ou seja, o tempo geológico é diferente do tempo histórico, do nosso tempo aqui. O tempo histórico está contando a história da humanidade. O tempo geológico é outro rolê, é um negócio que a gente não consegue nem imaginar, mas nós vamos tentar hoje. Nós vamos falar disso hoje, nós vamos falar do tal das placas tectônicas, que vocês já ouviram falar disso no ensino fundamental. Hoje a gente vai olhar com um pouquinho mais de cuidado isso, né? Das teorias, né, a deriva continental, a tectônica de placas, a gente vai falar disso. Depois, na semana que vem, a gente fala dos agentes internos do relevo, ou seja, está acontecendo alguma coisa dentro do planeta que gera um relevo aqui pra gente, aqui na superfície, a gente vai entender isso. Depois, na outra semana, a gente fala dos agentes externos do relevo, ou seja, será que o que está acontecendo aqui fora também modela o nosso relevo? A chuva, o sol, o vento, a gente vai ver isso. Depois a gente vai falar da formação das rochas, a aula de rocha, a aula da rocha.
a formação das rochas e o ciclo das rochas e tal. Um papo mais curto, mas necessário. E por último, nesses 6 passos aqui, a gente termina falando da formação dos solos, tão importante aí para você viver, para a gente comer, e eu garanto para vocês que isso é muito importante, vocês vão entender comigo certinho nesses 6 passos aqui, tá bom? Não comecei a aula ainda, estou só fazendo uma introdução para vocês de tudo isso. Bom, tudo que eu estou falando para vocês, só para vocês terem uma ideia, eu gosto sempre de mostrar de onde eu estou tirando, né, as coisas e o que a gente está lendo para dar aula para vocês. Esse aqui é a Bíblia do rolê, ó, Decifrando a Terra, do professor Wilson Teixeira lá da USP. Olha o tamanho muito bem feito, papel couché, cheio de imagem. Esse livro aqui é um clássico, né, porque ele faz caiu o mapa aqui. Ele faz um grande apanhado, né, da Terra e a sua origem da Terra, o interior da Terra, a tectônica global, a atmosfera, clima e mudança climática. Depois ele fala dos minerais e das rochas, depois fala da água e de seus ciclos, depois fala do solo. Então é um grande manualzão, assim. Ele fala, por exemplo, aqui dos processos fluviais, ele vai falar dos oceanos, ele vai falar dos processos de metamorfose desses lugares, ele fala da água como recurso também, né? Então é um grande manual aí pra gente. Normalmente, presta atenção, que na hora que vocês estão fazendo aí os exercícios, vocês vão ver lá quase sempre esse livro ali, tá? Eu sei que quando vocês estão assistindo, aí, o pessoal do primeiro, quando vocês estão assistindo, dá pra ver aqui um pedacinho, tem coisa de história, filosofia, história aqui atrás. Na verdade não tem tanta coisa de geografia nesse cantinho, tá? Uma hora eu mostro pra vocês a minha biblioteca, minha miniteca aí de geografia e de outras coisas que eu gosto também, tá? Qualquer hora eu viro essa câmera aqui, eu tô nesse canto aqui porque é aqui que eu consigo colocar a TV. Bora trabalhar? Senão a gente vai ter que fazer uns 10 vídeos aí. Caiu um negócio aqui, ó. Beleza, brasileiro. Mas não é pra hoje, não. Segura um pouco a onda. Tudo bem? Então, você que está me acompanhando na apostila aí, coloca na página 352, a gente começa pela aula 19, com calma, na boa, de leve. Vamos lá. Isso aqui é o seguinte. Aqui é como se fosse um relógio com o tempo, com a idade do nosso planeta. O nosso planeta tem aproximadamente aí 4 bilhões e meio de anos, né? 4 bilhões e 500 milhões de anos. Então aqui, ó, seria 4,6, né? Seria aqui o começo da nossa história, né? A formação do planeta. E aí nós temos aqui os tempos que nós vivemos, né? Didaticamente a gente vai chamar de éons, a gente vai chamar de eras e a gente vai chamar de períodos, tá? Depois dá uma olhadinha no livro-texto. É muito nome, os nomes são muito esquisitos, são feios, não precisa decorar isso, eu vou facilitar um pouco a nossa vida aqui hoje, tá? Então você teria aqui, né, como se fosse um relógio aqui contando a história do nosso planeta. Só para vocês terem uma ideia, ó, aqui tá lá a formação do planeta, a formação da Lua, o intenso bombardeio de corpos vindos de fora aqui na Terra, o início da fotossíntese, e aí vai indo aqui, ó, girando aqui, né, nesse sentido, você tem a atmosfera, começa a ficar rica em oxigênio e ó, dá um rolezão, depois você tem a Terra bola de neve, depois você tem uma explosão cambriana, que é uma explosão de vida, os primeiros vertebrados terrestres, os dinossauros, tá acabando nosso relógio aqui, ó, e os seres humanos. Imagina que isso aqui, se você comparasse isso com um período de um dia, né, pegando aqui do comecinho até dar a volta completa aqui no relógio, tipo assim, a nossa história estaria acontecendo nos últimos segundos desse dia. Então, sabe o que você e eu somos no planeta ou para a história do planeta? Nada. Cocô de rato. Já falamos disso numa outra aula aí, tá bom? Agora, vamos olhar melhor aqui, ó. Para facilitar, ó, tudo que está aqui, ó, do Paleozoico para trás, é muito tempo. Mas como tem pouca coisa acontecendo, vamos dizer assim, em termos de vida, né? Vamos pensar que tudo que está ali, ó, antes do Paleozoico, tá vendo? Todos essas eras aqui, né? Tudo isso a gente vai facilitar aqui dizendo que é o pré-cambriano. Então, ou seja, tudo que está mais longe aqui, que está muito antigo, a gente fala pré-cambriano.
E depois a gente pega aqui da era paleozoica, mesozoica e cenozoica, que é a que a gente está, né? Aí essas eras aqui, então, interessam pra gente, porque é a partir daqui que começa a explosão da vida do planeta e a formação de muitos recursos, né? Que a gente usa até hoje. Aqui também, nos tempos muito antigos, aí também tem recursos sendo formados. Mas, para facilitar a nossa vida, depois você dá uma olhadinha nessa tabela aí com calma. César, olhando para isso aqui, ó, tipo, essas eras e mais todos esses períodos aqui, ó, talvez o nome mais famoso aqui seja o Jurássico, né? Porque aí por conta dos dinossauros, né? Mas a gente precisa decorar tudo isso? Não, decorar não. Você precisa ter uma noção. Qual que é a noção que eu estou pedindo para vocês? Nesses primeiros bilhões de anos aqui, ó, não tem muita coisa acontecendo no planeta. O planeta, depois eu vou indicar um vídeo para vocês, o planeta é uma bola de fogo. E aí ele vai com o tempo se solidificando, recebendo meteoritos com água e sal. Então aqui, ó, a gente pode simplificar em chamando de pré-cambriano. E a partir do Cambriano, nessa última parte aqui, você tem 3 eras importantes. A Paleozoica, paleo quer dizer antigo, né? A Mesozoica, ou seja, a entre, e a Cenozoica, a cena, agora. Então não é difícil, ó. Muito antigo, tipo tudo isso aqui, ó, pré-cambriano. Põe tudo assim, pré-cambriano. É muito antigo. Aí depois você tem Paleozoico, ou seja, uma era antiga. Depois você tem a Mesozoica, que é uma era intermediária, Mesozoica, e uma era da Cenozoica, que é essa cena que você está vivendo agora. Lembra da cena, lembra do agora. Beleza? Aí você consegue entender melhor isso aqui, ó. Paleozoica, Mesozoica, Cenozoica. A nossa era está dividida em 2 períodos, né? O período terciário e o período quaternário. Não precisa decorar exatamente isso, né? Mas tem uma coisa que é importante aqui, ó, na viradinha da era mesozoica para a cenozoica, você tem uma grande extinção em massa ali, incluindo a extinção dos dinossauros. Tudo bem? Então fica mais ou menos com esse panorama na cabeça aí, com esse tempo da Terra. Eu queria mostrar para vocês uma comparação, antes de rodar um videozinho aqui, uma comparação do tempo, como se a gente estivesse comparando com um ano. Vamos imaginar assim, César, 4,6 bilhões de anos é muita coisa, eu não consigo imaginar isso. Tipo, pensa o que você estuda em história, por exemplo. Você está lá vendo história com o Turbiani, você está estudando as civilizações antigas, que é antiga pra caramba, não pode falar palavrão, que é antiga pra caramba, e essas civilizações têm 2.000 anos, 4.000 anos, 10.000 anos, tá tudo ali pertinho, né? Agora falar 4,6 bilhões de anos que o planeta tem, né? Isso é muito tempo. Então, para a gente tentar tornar isso um pouco mais prático, um pouco mais pensável, vamos dizer assim, normalmente costuma se comparar, para ficar mais fácil, como se a vida da Terra fosse distribuída em um ano. E aí a gente consegue entender melhor essa divisão do tempo, ou pelo menos ter uma noção. É como se fosse assim, ó, vamos fazer com você primeiro, depois a gente faz com a Terra. Imagina se a gente comparasse o tempo da sua vida, você que tem 14, 15, 16 anos, se a gente comparasse o tempo da sua vida com o tempo de um ano, onde o dia 1º de janeiro é o dia que você nasceu, e o dia 31 de dezembro é agora, você está vivendo isso agora, o dia 31 de dezembro. Você está comparando o que você viveu com um período de um ano, entendeu? Agora faz isso com o planeta. Imagina que, vamos pegar assim, tipo o universo, para a gente entender mesmo o tamanho da bagaça. Imagina que o dia 1º de janeiro, então, nesse caso, seria o dia do Big Bang. O Big Bang, dia 1º de janeiro. Depois você tem aqui a formação da Via Láctea só em maio. A nossa galáxia é formada só em maio. Depois, em setembro, a formação do Sistema Solar. Olha quanto tempo aí que já existiu o universo sem a gente. De janeiro até setembro não tem nós. E vai demorar ainda para ter. Aí depois, você tem em outubro a fotossíntese, depois em novembro as primeiras fórmulas de vida e tal. E aí vem o mês de dezembro, ó, o mês de dezembro ficou grandão aqui, tem muitos acontecimentos. Aí você tem os primeiros vertebrados, depois você tem a Pangeia, que a gente vai falar hoje, e aí vai com várias formas de vida. Aí no dia 31, no último dia, né, do calendário, é que surgem os primatas, né, depois da grande extinção tal, no dia 31. A gente está comparando com o ano, então. Ó, tá acabando o ano, aí vem os chimpanzés, aí vem os hominídeos, né, os humanos e tal. Cara, nós estamos aqui, ó, 11h59 do último dia do ano, ou seja, nós, humanos,
nós participamos de um pedacinho desse tamanho da história do universo e de um pedacinho pequenininho da história da Terra. Por que eu estou falando tudo isso para vocês? Que a princípio parece um pouco confuso. Porque quando a gente vai falar de geologia e desses processos geológicos, não dá para pensar com a nossa concepção de tempo, com essa concepção de tempo histórico. Imagine o seguinte, a média de vida, a expectativa de vida de uma pessoa no Brasil perto de 76 anos. Vamos arredondar para 75, vai. Em 75 anos, uma pessoa não consegue ver o relevo mudar tanto. Se eu disser para vocês, ó, a Cordilheira dos Andes, alguns lugares dela ganham uma altitude, né, sobe, fica mais alta, de 2 a 10%, de 2 a 10 centímetros por ano. Você imagina se você consegue ver 2 centímetros a mais na Cordilheira dos Andes. Isso não dá para ver em 1 ano, em 10 anos, em 50 anos, em 100 anos. Isso demora um tempo para você ver. Na verdade você não consegue ver, porque às vezes são milhões de anos. E milhões de anos não interessa pra gente. Então é preciso dividir na sua cabeça, essa primeira aula é só para isso. Dividir na sua cabeça o que é tempo geológico, que é esse tempo de longuíssima duração. É muito tempo, são milhões de anos para isso acontecer. Por exemplo, o pré-sal que nós estamos explorando hoje no Oceano Atlântico demorou mais de 150 milhões de anos para se formar. Por isso que a gente fala que é um combustível fóssil, uma energia não renovável, então, uma matriz não renovável. 150 milhões de anos não interessa para a gente, tá? Então você tem o nosso tempo, que é o tempo histórico, né? O tempo que vocês estão vendo aí em história, tudo. E aí nós temos o tempo geológico. Essa aula de hoje é só para fazer essa divisão, então. Porque tudo que a gente falar aqui, de repente eu vou estar explicando alguma coisa, e você vai falar assim, ô louco, César, mas como que não é do dia para a noite que isso acontece? As coisas que eu vou explicar aqui, elas têm um tempo muito diferente desse que a gente está acostumado a entender. Então elas fazem parte dessa concepção de tempo geológico, tá bom? Depois você dá uma lida no livro texto com calma, olha lá todos os nomes e tal, não precisa decorar, mas é preciso ir lendo, né, sobre esses períodos, na verdade sobre essas eras e sobre esses períodos, né, acostumando com esses nomes e tal, vendo alguns eventos importantes ali. Não é que precisa decorar, mas precisa mais ou menos entender onde nós estamos e o que significa a nossa passagem aqui no planeta. Por isso que quando as pessoas falam assim, o mundo vai acabar e não sei o quê, a grande chance do que pode acontecer, dependendo do nosso comportamento, é que nós, enquanto espécie, nós sejamos extintos pelos nossos próprios comportamentos, né? Pelas mudanças climáticas aceleradas pela gente, por guerras, epidemias e por aí vai. Pode acontecer num futuro, talvez nós não estaremos mais aqui para ver isso, mas pode acontecer da nossa espécie não existir mais. Os dinossauros reinaram absolutos aqui no planeta, nesse mesmo planeta que eu vivo, nesse mesmo planeta que você vive, aqui tinha muitos dinossauros e reinaram por milhões de anos. Por milhões de anos eles foram donos desse lugar. E hoje, só fóssil. Foram extintos. A mesma coisa pode acontecer com a gente. E o planeta, o que aconteceu com ele desde a sua formação, né? O planeta está aí, o planeta está bem, obrigado. O planeta ele vai se adaptando. O planeta já foi uma bola de fogo, o planeta já foi uma bola de neve, o planeta já esfriou, já esquentou, já esfriou, já esquentou de novo. O planeta está aí. A água não vai acabar, ela não vai sair voando pelo espaço, ela vai continuar aqui. O que pode acabar é a água que a gente pode consumir, é potável. Então nós mesmos podemos auxiliar, né, num processo, né, de extinção em massa que possa sumir com a nossa espécie daqui, extinguir ela, mas o planeta ele vai continuar, e assim tem sido há milhões de anos, tá bom? Não fica deprimido não, tá? Por descobrir já algumas aulas que o universo não vai sentir falta de você, que o planeta não vai sentir falta de você, de mim, né? Mas eu sinto falta de vocês, vocês sentem falta de mim, vocês têm a família de vocês, eu tenho a minha, no nosso mundo a gente é muito importante e a gente se importa com as pessoas e com o mundo, então é assim que a gente vai cuidando das coisas, tá? Mas é preciso dar um choque de realidade aqui, que dentro desse contexto, a tua espécie, a tua história, não a tua, de 15 anos, mas a história da nossa espécie, se o tempo do planeta fosse comparado a um ano, o nosso rolê estava acontecendo 11h52. Falta 8 minutos para virar o ano. 8 minutos num período de um ano. É a história da humanidade aqui na Terra, do Homo sapiens sapiens. É muito pouco tempo, então a gente não é nada, o planeta vai continuar.
tá bom? Eu coloquei para vocês dois vídeos. Eu vou mostrar um agora para vocês, que é um vídeo mais curtinho. Eu vou finalizar aqui a aula e pôr esse vídeo aí na nossa sala ao vivo, tá? E eu coloquei para vocês, presta bem atenção, lá no material do plural, eu já postei essas aulas lá. Eu deixei algum material de apoio para vocês, tem bastante coisa lá, dá uma olhada, eu sempre ponho coisas legais. Não sei se vocês estão olhando, estão fuçando, sempre tem as imagens da aula, sempre tem ali o link para o vídeo da aula, e eu sempre coloco alguma coisinha a mais. Presta atenção, depois eu vou deixar isso tá por escrito lá também e eu vou reforçar na sala. Essa semana, vocês têm simulado, essa semana eu não vou dar tarefa escrita para vocês. Nós não vamos ter tarefa escrita, vocês não vão ter que fazer uma folhinha para entregar. Essa semana a geografia é sem tarefa. Por quê? Porque eu vou confiar em vocês e eu vou fazer um combinado com vocês. Tem um vídeo produzido pela National Geographic, que ele tem quase 2 horas, mas calma que você não vai ter que assistir tudo. Ele tem quase 2 horas de duração e o documentário chama Construindo o Planeta. Então ele vai mostrar desde a formação do planeta Terra, a formação da Lua, a chuva de meteoros aí meteoritos, né, que nós recebemos, e aí a formação dos oceanos, da atmosfera. Eu quero que vocês assistam só os primeiros 30 minutos do documentário. Eu já recortei a parte que eu quero que vocês assistam e postei lá no plural para vocês. Então a tarefa dessa semana é assistir esse vídeo. César, vai precisar fazer um relatório e tal? O certo seria eu virar para vocês e falar, vocês vão assistir o vídeo, eu posso fazer isso. Vocês vão assistir tal vídeo, e aí eu quero que vocês façam uma resenha sobre esse vídeo. Só que assim, eu sei que a semana de vocês já está muito tumultuada, já tem muita coisa para entregar, então eu vou confiar em vocês e espero que vocês retribuam. Vocês vão ter que assistir o vídeo, todo mundo tem que assistir. Vai ter que entregar alguma coisa formal, provando que eu assisti? Não, eu não vou pedir isso para vocês. Mas só que o compromisso é maior ainda, porque eu estou confiando em vocês. Beleza? Então eu vou deixar o vídeo lá, vocês vão assistir esse vídeo. Agora eu vou dar play num outro videozinho que eu queria que vocês vissem aqui. Deixa eu ver como é que faz. Mas por que meu mouse não aparece aqui? Pera aí. Ah não, esse vídeo que eu vou dar o play agora, não precisa de vocês estarem assistindo aqui. Eu vou acabar o vídeo, então, burro. Eu vou acabar o vídeo, vou parar aqui, e aí a gente vai lá na sala online, lá para assistir o videozinho de 4 minutinhos que eu tenho para mostrar para vocês sobre essa questão do tempo geológico e da formação do planeta, tá bom? E aí eu explico melhor sobre essa tarefa que vocês têm que fazer aí, uma tarefa informal, mas eu estou confiando que vocês vão fazer, beleza? Então vamos lá.